A família paranormal está em peso aqui hoje. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Pelo que eu andei vendo, parece que o Brasil ali tem um tesouro que, se não é o maior, acho que é o maior de todos esse, né? Que é o Sim. assunto que nós vamos abordar aqui majoritariamente, que é a história do Ratanabá, que é uma coisa muito legal. Mas antes de chegar lá, vamos contextualizar isso historicamente. Você que é um grande estudioso e não só está apoiado nos livros, mas como está ali empiricamente nas pesquisas. Depois nós vamos mostrar vídeo, vamos mostrar fotos. Então é muito interessante isso, que dá uma credibilidade mais interessante, porque tudo que a gente fala aqui é um mistério. Vocês estão atrás de uma coisa que ainda não é confirmada, mas estão bem, ao que parece, próximos de uma grande revelação. Inclusive, você vai mostrar aqui em primeira mão. Você me contou aqui em off um negócio que eu fiquei abismado, que é uma tecnologia incrível, né? Sim, é. Uma tecnologia muito incrível. Mas vamos fazer uma contextualização histórica. Quando que foi a primeira vez que alguém falou de Ratanabá, assim, na história da humanidade? Assim, algum relato, mapa, alguma coisa? Bom, literalmente de Ratanabá foi agora, porque É. nós que trouxemos essa informação com esse nome, Ratanabá, Sim. que vem de um idioma muito antigo chamado Irdim, que nas nossas pesquisas identificamos ser o primeiro idioma presente na Terra, trazido pela civilização dos Murius, que também foi o primeiro povo presente aqui no sistema Terra. E Ratanabá significa dos reinos para o mundo, que significa que no passado muito remoto nós identificamos a existência de grandes civilizações na Terra que não existem mais, só existem evidências, né, ruínas dessas antigas cidades ou reinados, podemos dizer. Só que num passado muito remoto, isso há milhões de anos, já havia sim civilizações avançadas na Terra. E isso a história não nos conta, né? Nós não vamos encontrar facilmente essas revelações porque não é de interesse do sistema apresentar essa história verdadeira. Eles colocaram aí uma datação de milhares de anos da existência da humanidade, da origem do homem, dos povos primitivos, como se eles fossem seres com baixa tecnologia e pouco conhecimento, homens das cavernas. E não é verdade. Esses antigos povos, principalmente os Murius, que podemos datar aí de 600 a 450 milhões de anos, eles eram muito avançados. E eles não eram da Terra. Eles chegaram de fora, vieram de algum lugar e estavam presentes aqui. De certa forma, eles participaram da criação do nosso planeta, mapearam todos os pontos energéticos da Terra, construíram diversas, vamos dizer assim, diversas bases em pedra, pirâmides, fortes, construções escalonadas, estradas, em cima de uma malha viária que eles identificaram que percorre toda a malha magnética da Terra. Então eles tinham conhecimento de muitas coisas. Ainda é um mistério para nós. Quem eram os Murius, né? De onde eles vieram? E nós vamos encontrar nas literaturas de arqueólogos, pesquisadores, fragmentos dessas pessoas, desses grupos, dessas civilizações que estiveram aqui. E a gente foi juntando essas peças e encontrando evidências, saindo a campo para identificar a verdade sobre isso. E para nossa surpresa, identificamos que a mesma civilização que esteve na Amazônia há milhões de anos atrás se espalhou por toda a Terra. Eles estiveram presentes no Egito, na Grécia, na Turquia, na América do Sul como um todo, né? E nós vamos provar isso, porque existe uma cidade soterrada na Amazônia que foi a primeira cidade, ou até mesmo, podemos chamar, a capital do mundo antigo. A primeira grande civilização, conhecida como Ratanabá. De lá saíram outras cidades em pedra. Nós já encontramos algumas, né? Na história a gente pode identificar aí civilizações dos maias, dos astecas, dos incas, os egípcios, os gregos, os turcos, que tem na antiga Anatólia vários sítios arqueológicos na Turquia. Nós vamos encontrar evidência também desse povo. E todos esses reinos estavam conectados através da colonização da terra que os descendentes dos Murius fizeram. Eles deixaram seus descendentes na terra e depois eles foram embora. E é a partir disso que começa a história. Muitas pessoas falam de Lemúria, de Atlântida, né?
de antigas civilizações, mas essas civilizações vieram muito depois, não são recentes, né? Vieram muito tempo depois. Entendi. Então é o seguinte, hoje se a gente pegar na situação atual, a cidade mais importante que nós temos, o maior PIB, maior importância, seria Nova York. Nova York é a cidade que comanda tudo. Aí depois talvez Tóquio, Londres, Paris, Beijing, e assim vai. Não sei se nessa ordem, mas eu mais ou menos fiz uma ordem do que parece ser importante. E Ratanabá é uma cidade que seria a Nova York da super antiguidade, aquilo onde sai todo o centro, onde está a cultura, onde está as coisas da época. Era uma cidade, a cidade talvez mais importante do mundo, desse povo que chamava Muriu, é isso? Os Murius, é. Murius. Isso. E todo mundo vê nos livros que o Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral, 1500, isso é muito antes, nós estamos falando. Na verdade, os europeus, quando vieram para descobrir, entre aspas, isso porque entre aspas, ninguém descobriu nada. Eles já sabiam que haviam antigas civilizações aqui na América do Sul, né? Os europeus vieram para cá, eles construíram essa narrativa do mundo velho, ser lá na Europa, na África, a origem do ser humano no Oriente, na verdade, foi aqui. O mundo velho é aqui na América do Sul. A Amazônia foi o berço da humanidade, o início de tudo na Terra. E é isso que vai mudar toda a revelação histórica, né? Ela vai ser alterada com essa descoberta, porque foi daqui para lá e não de lá para cá, né? A história da humanidade. Então essa narrativa ela será reconstruída diante dessa descoberta que nós vamos fazer. Já fizemos, na verdade. Nós de Dáquila já encontramos a localização exata de Ratanabá. Que é esse que é o grande segredo, né? Sim. Mas uma coisa que me intriga nisso é para você encontrar essa cidade. Eu vi alguns vídeos no YouTube das pessoas com umas pazinhas. Não o caso do Dáquila lá. Achou um negócio aqui, um negócio lá. Talvez não fosse uma coisa assim tão fácil de com uma pazinha você vai encontrar uma cidade. Essa cidade, o que é que ela tá? Embaixo da terra. Sim, grande parte dela está soterrada. Alguns trechos estão mais na superfície, né? Aparecendo, inclusive. É possível localizar esses pontos onde ela está mais fácil de ser visualizada e explorada. Nós já estamos com a pesquisa, com a expedição em andamento, já fizemos algumas expedições para lá, para a Amazônia, isso desde os anos 2000 para cá. Já estamos há 30 anos pesquisando a Amazônia, temos 5 bases de pesquisa lá. E as primeiras expedições nos conduziram, começando no Mato Grosso do Sul, subindo para o Paraguai, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Bolívia e chegamos no Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, em Costa Marques. Nesse forte, que é um forte estrela, depois pesquisem sobre isso. Eu trouxe até umas imagens desses fortes para mostrar depois, né? Se vocês quiserem visualizar na tela. Vê se acha aí, Mancini, um forte que parece uma estrela, uma vista de cima, né? Isso. Para rodar Existem alguns desses fortes aqui no Brasil. E esses fortes são considerados construções, né, dos portugueses, dos holandeses, dos espanhóis, mas não foi. Eles reformaram essas construções. Já existiam há milhares e milhares de anos atrás. Então, a gente descobriu nesse Forte Príncipe da Beira uma entrada, um túnel subterrâneo, que levava quilômetros e quilômetros de distância, inclusive passando por baixo do rio Guaporé, levando até a Bolívia. Então a gente se questionou, peraí, mas que construções são essas, né? Por que os europeus fizeram isso? E para nossa surpresa encontramos diversos artefatos perdidos, peças bem elaboradas nesses túneis, nessas galerias subterrâneas, em ouro, em prata, em bronze, muito bem elaborados. Informamos ao IFAM, na época, estávamos com a ajuda e a parceria com o Exército, né? Na época eles nos ajudaram a fazer essa expedição e conseguimos alcançar grandes distâncias nesses túneis subterrâneos. E descobrimos que levavam para uma outra região da Amazônia, com outras ramificações. É como se houvesse realmente muitos túneis subterrâneos que conectavam todo o Brasil. Fomos pesquisar mais a fundo e encontramos vestígios do antigo caminho de Peabiru, que existe ramificações começando no litoral brasileiro, São Paulo, Paraná, que leva até os Andes, segundo as lendas. Essa antiga estrada que os índios, tupi-guaranis e outros, né, haviam representado nas suas lendas como o caminho sagrado, o caminho que levava para as montanhas sagradas, que seriam os Andes, as terras altas. E esse caminho de Peabiru, nós descobrimos que ele faz correspondência sobre esses túneis. Abaixo dessas estradas existem túneis subterrâneos, no Brasil inteiro.
e descobrimos que no litoral brasileiro existem pontes submersas nos oceanos que conectavam Europa, África, Grécia, Turquia e assim vai. E isso foi submerso em algum momento da história. Pesquisando mais a fundo, encontramos evidências do suposto dilúvio que aconteceu na história. Houve uma grande mudança climática na Terra, aconteceu uma grande transição e as águas realmente subiram o nível. E a Amazônia foi submersa, entrou muita água, muita lama, e depois que essas cidades que haviam na Amazônia foram soterradas e submersas, né, daí surgiu a floresta amazônica. E parece que ela não é uma floresta natural, ela foi plantada. Se você for pesquisar a Amazônia, você vai ver que as árvores são alinhadas, elas têm coisas ali muito estranhas. A gente pesquisou, a gente percorreu várias partes da Amazônia, é um local muito inóspito, né? É até perigoso você ir fazer expedição lá sem ter um acompanhamento, um planejamento. E a gente está há 30 anos preparando essa expedição. E nós encontramos com as evidências do Forte Príncipe da Beira as entradas para Ratanabá. Existem várias entradas. E uma dessas regiões que está mais fácil de ser mapeada, nós vamos apresentar brevemente com a tecnologia, o mapeamento, né, aéreo, com a sonda do LIDAR. Essa tecnologia do LIDAR, ela emite pulsos a laser e ela consegue mapear toda a geografia da região e ela limpa tudo que é terra, florestas e deixa só o terreno e o que tem ali de construções soterradas. Então vai ser incrível. Tem uma imagem também que eu trouxe que mostra uma dessas imagens do LIDAR que foram feitas lá no México, na península de Yucatán, que eles encontraram, né, vestígios dessa antiga civilização no México. E é impressionante, porque essa tecnologia, se a gente fizer esse mapeamento na Amazônia, nós vamos encontrar todas as evidências e as construções que existem lá. Que é uma imagenzinha que está mais verde, assim, que parece um mapa, é mais pro né? final, é mais pro final desse vídeo aí. Bota lá mais pro final, Mancini. Aí a gente dá uma frisada. Vamos ver, depois disso. Aí são imagens da expedição, né? Aí essa daí, ó. Essa aí é do LIDAR, né? Essa Então, tecnologia consegue mapear tudo. Tira a floresta e consegue como se fosse um raio-x, vamos dizer Isso, assim. olha lá. Ó lá, aí tem a próxima, exatamente isso. Se a cidade estiver lá embaixo, Vai mostrar isso aí. vai mostrar os muros, os edifícios. Agora você imagina a gente mapear a Amazônia e encontrar 2.000 quilômetros de uma cidade dessa, tudo intacto, construções, inclusive de ouro maciço. Caramba. A riqueza que existe lá, o conhecimento, as tecnologias, o que está presente lá é indescritível. Mas o que você falou antes da gente avançar, que é muito interessante para falar do LIDAR, você falou que tinham túneis pelo Brasil e que até pelo mundo Exato. que ligavam essas civilizações antigas. Exato. Então eles tinham como se fosse eram tudo, podia ligar assim, estou dando um exemplo qualquer, da Brasil para Bolívia, tinha uma estrada subterrânea que passava por baixo de rios, Sim. florestas. O mundo inteiro, vamos encontrar. Era interconectado. Alguns desses túneis já estão soterrados, foram destruídos pela movimentação geológica, né? Das placas tectônicas. Algumas foram destruídas de propósito pelo ser humano, né? Mas, voltando um pouco na história, foram os murius que construíram esses túneis e essas estradas, que hoje é conhecido como Caminho de Piabiru. Na Europa ainda sobrou o resquício do Caminho de Santiago de Compostela, que na verdade era um trecho do Caminho de Piabiru, dessa estrada dos murius. Ah, é? É. E o que acontece? Os murius eles mapearam toda a Terra e eles identificaram a malha magnética. Então eles construíram essas estradas nessa malha viária, sobre essa malha magnética. E em certas interseções havia ali vórtices, centros nevrálgicos de energia, que eles construíram grandes bases em pedra. Esses fortes estrela que a gente mostrou é como se fossem construídos em cima desses pontos de maior incidência energética, que fazia conexão também com o cosmos e com a energia telúrica da Terra. Assim como as pirâmides, os grandes monumentos escalonados, principalmente aqueles que têm degraus, né? Essas construções que as pessoas dizem foram feitas pelos egípcios, pelos maias, não, foram feitas pelos murius, há milhões de anos atrás. Esses fortes, essas construções, esses castelos, essas estradas foram reformadas por outras culturas, outros povos, posteriormente. Então é muito mais antigo. Tá? E os túneis foram construídos pelos murius também. Os murius. E esses murius têm algum... eles são extraterrestres, com certeza, né? Com certeza são. Com certeza são extraterrestres. E eles vieram aqui, você podia colocar como a primeira civilização humana. Foi a primeira.
Isso. que chegou. Sim, E a eles primeira civilização da Terra, da Terra. segundo nossas pesquisas e evidências, né, e informações que recebemos também. A gente não pode deixar isso de lado, né, porque tudo foi confirmado através das orientações que recebemos, através da nossa parceria. E identificamos que foi a primeira grande civilização da Terra. De lá que saiu todas as outras civilizações, todos os povos da Terra. Isso, as pessoas identificam a presença, por exemplo, dos Anunnaki, que chegaram à Terra há 450 mil anos, né? Foi muito anteriormente. Os Anunnakis vieram depois e encontraram tudo isso pronto, né? Inclusive, eles tomaram essas bases para eles. Muitos Anunnakis, quando chegaram na Terra, eles encontraram essas construções e usaram como morada para eles. Que já estava lá. Exatamente. E em que outros lugares que a gente encontra coisas parecidas também? Você falou, eu vi alguma coisa na internet sobre que na China Na havia China, alguma similaridade com as coisas que podem ser vistas na Amazonas, é isso? sim, todos os locais do mundo que nós vamos encontrar construções em pedra, megalíticas, coisas absurdas que não tem explicação. Como é que o ser humano primitivo construía, fazia cortes em pedra? São os locais onde os murios estavam, né? Depois outros povos estavam presentes e se instalaram nessas regiões, sabendo que ali eram pontos especiais. Depois foram vistos pelas religiões como locais sagrados, né? Mas não é que eram sagrados em termos religiosos, era porque ali a incidência energética era muito maior. Por isso que os fenômenos, as anomalias dimensionais aconteciam de forma mais intensa, né? Por isso que esses grupos se instalavam nesses pontos. Tá, e esses artefatos que você conseguiu recolher em um dos túneis, que são coisas incríveis e de valor, assim, extraordinário, porque não só podem ser peças de metal, de ouro, que eu imagino que nessa época não havia como ser feito isso pela tecnologia que tinha na Terra, não tinha como. Sim, esses E- artefatos foram encontrados, né? Foi Hum. 1% que a gente encontrou só ali no Forte Príncipe da Beira. É. O que existe em Ratanabá, assim, é espetacular, tá? Em termos de não só de artefatos, mas tecnologias, livros em pedra, conhecimentos que estão registrados lá, muito bem guardados, né? E construções e muitas riquezas, né? A gente vai encontrar coisas absurdas lá, que vão mudar a história da humanidade. E essas tecnologias, esses artefatos, eram produzidos, sim, por um grupo de pessoas que tinham conhecimento muito mais avançado que a gente hoje. Os Murios tinham tecnologia para manipular a energia escalar. Eles tinham tecnologia mental, eles tinham habilidades diferenciadas. Conseguiam manipular a vibração sonora através do som. Conseguiam manipular o eletromagnetismo. Eles conseguiam manipular a luz através de tecnologia laser, luz condensada, né? E também usavam água, uma tecnologia especial usando a água para fazer cortes e movimentação de pedras. Então eles eram muito mais avançados. Além disso, eles tinham tecnologias aéreas, né? Eles voavam. Eles tinham aeronaves muito avançadas que percorriam toda a Terra. Inclusive, essa estrada que foi construída e essas bases, esses fortes estrelas, apontavam para Ratanabá. Apontavam as localizações, o trajeto, né? Vamos dizer, o GPS deles. A malha viária era seguia por esses pontos, essas bases. E eram bases dos Murios também, para que eles pudessem se instalar. E essas estradas eram para os trabalhadores dos Murios, que não poderiam voar e ficavam caminhando sobre a terra. É bem interessante. Nós encontramos trecho do Piabiru aqui em São Paulo, em São Lourenço da Serra. Encontramos também os geoglifos. Na Amazônia, no Acre, Rondônia, tem muitos geoglifos, que são marcações no relevo, que são inexplicáveis, né? Que são essas marcações? Como se fossem círculos com as valetas na terra, quadrados. Isso tem muito lá no Acre e na Amazônia. Encontramos aqui em São Paulo um geoglifo, também eram base e construção dos Murios, porque era sinalização para que eles soubessem os caminhos para se chegar em Ratanabá. Então, tudo que levava a Ratanabá. Tudo. Tudo levava. E esses artefatos de ouro ou peças que vocês recolheram, ainda está na posse de vocês ou não? A gente não conseguiu ter essa permissão por parte do IFAM, porque eles recolheram todos os artefatos, disseram que ia apresentar, porque isso é de direito, né? É dos brasileiros, seria da União, para trazer até essa descoberta da cidade, e eles sumiram com os artefatos na época, né? Apresentaram no site deles um monte de cerâmica quebrada. Que não tinha nada a ver com Tinha o que nada a vocês ver, pegaram. nada a ver. E eles impediram a continuidade da nossa pesquisa na época. Hoje, parece que as coisas estão mais fáceis, está mais acessível, né, a expedição, e a gente vai conseguir
continuar o trabalho, mas a gente foi impedido pelos governos anteriores a continuar essa pesquisa na Amazônia, né? Esse setor que você falou é ligado ao Exército? Não, não o Exército. O IPHAN é um órgão nacional, né, ligado ao governo, e ele que dá autorização para as pesquisas arqueológicas e tudo mais, né? Então a gente tem que ter, vamos dizer, o apoio e a autorização. Mas nós podemos fazer pesquisas independentes também, se a gente tiver condições e recursos para isso, né? E nós temos. Então a gente não depende muito, né, da autorização. A gente já sabe onde está, nós sabemos a localização, ninguém sabe. E nós descobrimos onde está. E vai ser bombástico, né? Porque essa revelação, com o que nós vamos encontrar lá e provar cientificamente, porque isso não é uma especulação de uma ficção científica, né? Sim. Apesar de lembrar muito o filme do Indiana Jones, né? Aliás, fala-se muito sobre isso, né? Que foi baseado na Amazonas, Sim. no Indiana Jones Sim. e tal. Sim. Mas assim, nós vamos provar, nós vamos mostrar tudo com documentos, vamos ter o apoio também das Forças Armadas em um certo momento e vamos conseguir apresentar ao mundo. Agora, o que vai acontecer depois disso, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque o interesse dos estrangeiros no Brasil e na Amazônia É imenso. é por isso. Eles sabem que ali existe algo e eles querem encontrar esse local. Então eles ficam inventando desculpa, não, que o Brasil não cuida da Amazônia, que tem desmatamento, que tem queimada, que o Brasil não tem responsabilidade sobre a floresta amazônica. Eles querem tomar a Amazônia de nós. Sim. E os brasileiros têm que tomar consciência disso. A Amazônia é nossa, as riquezas da Amazônia são dos brasileiros. Uhum. Não podem cair nas mãos dos estrangeiros. Eles colocaram diversas ONGs infiltradas lá, justamente para fingir que estavam ali fazendo um trabalho social, né, dentro de interesses positivos, mas não. Essas ONGs estão lá para explorar, para demarcar aquelas terras, para encontrarem Ratanabá, porque eles querem encontrar as tecnologias que estão lá. Eles querem saber qual era o conhecimento e as tecnologias, principalmente porque, descobrindo o que existe lá, os poderosos do mundo vão ter muito mais poder. E é isso que eles querem. Então você já sabe, inscreva-se incessantemente nesse canal. Agora, com relação à história da humanidade, Ratanabá vai abrir as portas para toda a verdade vir à tona. Não só da origem do homem, da presença dos Anunnakis, quem criou a raça adâmica, né? Por que nós estamos aqui, o que é a Terra, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre toda a história das religiões, sobre tudo que nos esconderam. Nós vamos trazer como revelação, porque nós temos acesso a todo esse conhecimento e vamos dizer, corrigir a história manipulada. Uhum. É isso que a gente está buscando. Uma correção de rota. Exatamente. Bem Porque legal. a humanidade precisa ter acesso à verdade, né? E nosso amigo Cristo, né, disse que iria voltar, né, lá atrás. E muitos estão esperando a volta dele para trazer a verdade, o conhecimento e despertar aqueles que estão na Terra e fazem parte do grupo dele, né? Uhum. Quem serão essas pessoas? Eu já falei aqui. Tá, isso tá próximo a acontecer? Próximo. Acredito que até 2028 nós vamos ter muitas revelações. Caramba. 2028 é uma data especial para nós e temos que estar atentos ao que vai acontecer no mundo, porque podem acontecer algumas situações ainda, né, de resistência por Ruins parte... antes. Porque estamos nos estertores. O que são estertores? Esse grupo que está no controle da Terra, eles perceberam que eles já vão entregar os pontos. Eles vão ter que passar o bastão para pessoas de bem, que vão trazer um novo sistema, um novo mundo, uma nova proposta para a humanidade. Essa Matrix será derrubada. Então, os estertores são os últimos momentos que eles estão no controle, resistindo ao poder que eles têm. Para soltar o... É como se fosse assim... Imagina que você é dono da bola e está jogando futebol num campo com seus amigos, você está perdendo o jogo. Você não ganha, você não vai ganhar. Falou, já era, vou perder. Tá 10-0 pro adversário. Só que a bola é tua. O que você faz? Você pega a bola e quer ir embora. Dá minha bola aqui, deixa eu sair. Eu que sou dono. Vamos acabar com esse jogo aqui. É futebol. É isso que está acontecendo, né? Uhum. Eles estão querendo pegar a bola e falar, acabou, não tem mais jogo. Não tem mais porque eu que sou o dono disso Só aqui. que já perderam. O campo não é mais deles. Pois é. Isso que aconteceu, não vou nem falar o que aconteceu, porque todo mundo sabe o que aconteceu esses últimos 2 anos. Sim, né? claro. Faz parte dessa manipulação que eles tentaram dar um golpe na humanidade, tá? Um pequeno golpe. Um pequeno não, um grande. E deu né? certo até um certo ponto. Mas houve uma sim. intervenção, como eu falei. Se não fosse a intervenção, O negócio ia afundar. ia ser 1000 vezes pior, tá? Ixi. O que nós passamos não foi nem o que poderia ter sido. Então 2028 pode ser o ano
Da mudança real. Da mudança real. Então a gente está assim numa É. espécie de transição mesmo, né? Esses 6 anos que virão aí serão muito importantes para a gente trabalhar esse conhecimento, essas informações, essas revelações de Ratanabá, de tudo isso, tá? E depois as peças vão se encaixando, porque ainda parece estar muito solto, muito Muito confuso, né? espacial a coisa. Só que nós vamos avançar cada vez mais. Nosso grupo está ainda em Dubai, nos Emirados Árabes. Uhum. Estabelecemos parcerias, né, e recebemos premiações lá por parte dos sheiks, da realeza, dos representantes do governo dos Emirados Árabes, reconhecendo Dakhla como expoente de inovação tecnológica, de conhecimento e de benefícios para a humanidade. Né, recebemos agora a premiação lá. Nosso presidente Urandir Fernandes de Oliveira foi homenageado, recebeu um prêmio diretamente das mãos do rei e nós estamos sendo vistos como realmente expoentes aí na revelação. E eles precisam de nós agora, né? Que eles querem saber também, né? Querem Ou saber. não? Eles querem saber, estão bem preocupados, né, com os interesses que eles têm, eles perceberam que eles precisam de ajuda agora. Quem que poderá ajudá-los? Não é o Chapolin Colorado. Não. Quem vai me ajudar agora? Se inscrevam no canal e vamos embora. Vamos continuar na busca do conhecimento porque tem muita coisa a ser feita, né?